Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida. Mais uma edição do Pode Crer, o podcast daquele que acredita. E hoje, nos estúdios da Black, sempre louvando a Deus e tendo a possibilidade de receber um amigo que você vai ficar impactado com tantas coisas boas que ele tem para passar. Eu estou muito feliz em poder recebê-lo e você já vai saber quem é agora. Pastor e cantor, meu mano, Álvaro Tito. Rapaz, campeão, meu bispo. Rapaz, meu amigo. Que bênção. Rapaz. Que tempo bom poder ele ter aqui. Tantas coisas boas. Eu fico, sério, com alegria de poder É uma alegria, aqui. poxa, realmente é recíproco, porque estar contigo é sempre um aprendizado, é sempre uma alegria enorme. A nossa casa ama a sua casa, eu, minha esposa. E vice-versa, é legal, né? Porque é tanta experiência. É sempre um momento de qualidade, é uma resenha de qualidade. Uma resenha de qualidade. Que coisa boa poder receber amigos, como a gente tem dito aqui. É tão legal porque transcende esse momento igreja, Verdade. púlpito. A gente é amigo de se falar nos bastidores, de estar junto, mesmo. De sair para almoçar junto. Isso é que é legal, isso é que é fantástico. Amigo, porque é trocar experiências, né? É a gente absorver também com quem sabe, né? Absorver com quem sabe. Então, eu tô sempre aprendendo contigo. O bom é que é uma via de mão dupla, cara. Tu é fera, cara. Tu é fera. E toda essa experiência, essa bagagem, assim, é difícil falar de você, até porque as pessoas que lhe conhecem, quem nunca cantou uma canção sua, nunca foi tocado por uma canção, mas vamos tentar construir um caminho. Sim. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, para que as pessoas que estão em casa, elas possam não só estar acompanhando, mas se identificando, porque com certeza muitas pessoas vão se identificar com cada. Daqui a pouco a gente vai saber como é que você faz música, como é que compõe, mas eu queria saber um pouquinho mais da sua história, meu irmão. Essa história já é assim, uma história de 58 anos de vida, né? 58 anos de vida e 42 anos de carreira, de ministério. Eu nasci num lar evangélico, meu pai pastor, minha mãe responsável por os eventos na Bleia, chamando sempre de ciclo de oração, né? Ciclo de oração. Então, eu tenho mais duas irmãs, que é a Elvira, que é a pastora, e a Paloma. Então, nós somos em três. Eu sou o único filho homem e eu sou o mais velho, o mais experiente, né, dos três. E eu venho de uma família que sempre teve contato com a música e composições. Meu pai e minha mãe sempre compuseram hinos, canções. E meu pai sempre tocou violão. E os meus tios, por parte materna, também sempre lidando com música. Então a música sempre teve envolvida, né? Nós sempre tivemos aquele contato com a música. E eu cresci nesse contexto, e a partir dos 6 anos, com 4 anos, na Assembleia de Deus de Campo Grande, na época, o saudoso pastor Carlos Malafaia, ele me colocou numa cadeira e eu cantei, com 4 anos cantei Foi na Cruz, né? O hino 15 da harpa cristã. Foi na cruz, onde um dia... Então, de lá para cá, tem sido uma experiência gratificante, porque dos 4 até aos 16 anos, quando eu gravei o primeiro álbum, né? Aos 16 anos de idade. Exatamente, em 1980. Na realidade, eu gravei esse álbum, Meu Ser para Cristo, em julho de 81. E voltando um pouquinho, eu gravei em junho de 81, eu estava com 15 anos, e ele saiu em outubro de 81. Como eu faço anos em junho, quando eu gravei, eu não tinha 16 anos, quando ele saiu, eu já estava com 16 anos. Então, ali começou efetivamente, de forma oficial, essa nossa trajetória, que já vão aí 42 anos. Por isso todo mundo te conhece como maestro nessa história. E as canções, eu sou apaixonado, eu sou suspeito de falar, porque cada uma toca no nosso coração de uma maneira tão especial. Cada mensagem tem sempre cada hino tem sempre uma razão, tem sempre um tipo de ministração, né? Para as nossas vidas, inclusive a minha própria vida, né? Porque em alguns hinos eu conto um pouco daquilo que a gente vivencia, né?
E eu acho que isso dá mais credibilidade àquilo que a gente quer passar. Que não é uma mensagem vazia, são experiências vividas, Verdade, né? exatamente. São as experiências que você teve, isso foi a caminhada sua trajetória. Então, aos 16 anos, basicamente aos 15 anos, grava a primeira vez. Exatamente. E aos 16 anos lança. 16 anos. Eu fui também descoberto, na realidade, porque eu comecei cantando com 4 anos. Com 6 anos de idade, eu falei para os meus pais que eu queria gravar um LP, aí eles não entenderam, aí minha mãe e meu pai investigando, procurando, aquelas perguntas, né, que a gente faz com os nossos filhos, aí eu disse para eles que tinha uma cantora chamada Lídia de Assis, que na época uma cantora de Brasília, ela também, com 6 anos de idade, ela tinha acabado de lançar o primeiro álbum da carreira dela. Então, eu me identifiquei com essa situação, porque quando ela fez uma entrevista e ela disse que tinha 6 anos, estava com 6 anos de idade, e ela tinha acabado de gravar, aí eu, poxa, se ela tem 6 anos, eu também tenho 6 anos, ela gravou, eu também vou gravar, porque eu canto. Sim. Então, dos meus 6 anos até aos 16, foram praticamente aí 10 anos de batalha, de luta, de ouvir muitos nãos. Na época, eu e os meus pais, nós mandamos fita... Na época, eu sou... Fita cassete. Essas experiências, exatamente, que legal, cara. Aí mandamos fitas cassete para todas as gravadoras da época. Eu bati na porta de todas elas da época. Bom Pastor, Bandeira Branca, Favoritos Evangélicos, Doce Harmonia, Som Evangélico, enfim, Rocha Eterna, Louvores do Coração, Califórnia, Som Fiel. Todas elas receberam a fita cassete? Todas, e todas negaram. Todas negaram. Mas é tudo no tempo de Deus, porque tudo aquilo fez parte do aprendizado, né, e da moldagem e do propósito de Deus na minha vida, do caráter, enfim. E aí, com 15 anos, eu fui cantar num evento na Cidade Batista, Lar da Criança, lá em Campo Grande, né? Todo 1º de maio tinha sempre esse evento. Eu fui cantar lá, porque o organizador do evento já me conhecia e falou, vai lá que eu vou te chamar, você vai cantar. Aí eu cheguei lá às 8h30 da manhã, com a minha família e tal, e até 19 horas... Naquele dia, aquela festa costumava passar ali, durante todo o dia, 85 mil pessoas. Uau! Era uma festa realmente muito grande. Você chegou 8h30 da manhã? Cheguei lá 8h30 da manhã. E até às 19 horas... Nada. Todo mundo cantou e tal. Aí terminou o evento e não me chamou para cantar. Aí pensa num adolescente, né? Pô, com 15 anos, frustrado, né? Vergonha. Só que eu sempre digo o seguinte, Deus tem sua forma de agir, de trabalhar, porque Deus não queria que eu cantasse para 80 mil pessoas. Deus queria que eu cantasse para uma pessoa apenas. Por quê? Porque exatamente naquele dia, o cunhado do Osés de Paula, o nome dele, Jorge Barros, meu mentor, de saudosa memória, ele estava numa sala reservada lá na direção, na administração do orfanato, e ele ouviu um jovem cantando que ternura são calmas as ondas do mar. Por quê? O organizador, quando ele despediu todo mundo, acabou a festa e tal, num espaço que cabia lá 80 mil pessoas, perto do palanque, assim, do palco, tinha umas 15, 18 pessoas, não tinha ninguém, né? Aí ele acabou esquecendo de me chamar, aí quando ele ia descer do palco, eu tava na descida da escada, quando ele olhou, aí ele fez assim, ih, rapaz, esqueci, voltou. Caramba, esqueci de chamar você. Meu Deus. Mas você não vai ficar chateado comigo? Ano que vem, se Deus quiser, a gente já arma tudo, e aí você vem. Aí eu, tá bom. Aí ele olhou assim. Você cantaria agora? Aí eu canto. Eu canto.
Aí eu, canta mesmo? Só tem... Não, eu canto. Aí, você tá com playback aí? Não, eu toco a guitarra. Aí ele chegou, fulano, liga a guitarra novamente aí. Tal. Aí eu comecei a cantar. Tinha umas 18 pessoas. Aí eu comecei a cantar assim mesmo. Comecei a cantar. Que ternura, são calmas as ondas do mar, meu barquinho desliza sutil. Aí o Jorge Barros, que estava lá dentro da administração, ele ouviu, ué, quem tá cantando a música de Oséias? Oséias não tá aí? Oséias já foi embora. Só que você vê como Deus, ele trabalha nas coisas mais inusitadas. Por isso que a gente tem que estar sempre na sintonia do Espírito. Por quê? Uau, se eu achasse... Porque, na verdade, foi Deus, né? Se eu achasse que eu não tinha que cantar porque... Não, eu tinha que cantar para 80 mil pessoas, agora... Não vou cantar. Não vou cantar. Não vou subir para cantar para 15 eu teria perdido a oportunidade da minha vida. Por quê? Porque eu sempre... Deus não queria que eu cantasse para 80 mil pessoas. Uau. Deus queria que eu cantasse para apenas uma pessoa. Por quê? Eu já tinha batido em todas as portas de todas as gravadoras. O Jorge Barros, ele tinha acabado de lançar o primeiro LP dele pela Desperta Brasil, com a Nésio Sarmento. E ele era uma pessoa de muita credibilidade e influência junto ao Anésio, que inclusive já tinha me dado 5 nãos. Rapaz, já tinha te dado 5 vezes? 5 nãos. Entendeu? Aí o Jorge, quando saiu, que ele, Zé, não tá aí, cadê? Quem tá cantando? Que ele olhou, aí ele viu um garoto, um fiado. Eu era bem magrinho. Eu pesava 61 quilos. E aí ele olhou. Rapaz, esse neguinho... Rapaz... Aí ele chegou, aí ficou no pé, assim, da escada. Eu terminei de cantar. Aí, quando ele... Aí eu entreguei a guitarra. Aí ele ficou assim... Rapaz... Você gosta de Oséias de Paula? Aí eu falei, eu gosto de Oséias, eu sou fã do Oséias. Eu falei pra ele, eu sou fã do Oséias. Rapaz, você sabe quem sou eu? Aí eu falei assim, você parece um pouco com Oséias, mas você não é o Oséias. Ele começou a rir, não, eu sou cunhado do Oséias, eu sou casado com a Odília, que é irmã do Oséias. Rapaz, eu gostei de você, rapaz. Você quer... Você tá sozinho aí? Eu falei, não, eu estou com os meus pais. Aí meu pai, minha mãe e a Elvira, minha irmã, chegaram assim, esse aqui é o meu pai, esse aqui é minha mãe. Aí cumprimentou meu pai e minha mãe, aí se apresentou e tal. Olha, gostei muito do seu filho. Olha, eu sou o Jorge Barros, sou pastor, e eu gostaria de convidar o Álvaro para fazer parte da minha caravana. A agenda, que é a minha agenda, vai passar a ser a agenda dele. Para onde eu for, eu vou levar ele comigo. Vocês aceitam? Vocês aceitam? Aí meu pai olhou para minha mãe assim, tá. E aí, o que você quer? Tá certo? Eu aceito, mas como é que vai fazer com o colégio? Aí ele pegou e falou assim, não, eu deixo você toda vez que você tiver aula, eu deixo você aqui em Campo Grande e você não vai faltar aula não. Rapaz, todo legal, dia, cara. De domingo a domingo, Maurílio, você tava... Todo dia eu estudava e quando terminava, eu passava em casa, almoçava e ia para a casa do Jorge Barros, aqui em Nova Iguaçu, na Travessa Chaves, 138. Que legal. Cara. Foi 1 ano e 4 meses, assim, nessa batida, todo dia. Tinha domingo que a gente tinha 5 programações. Começávamos às 6 da manhã e a gente voltava meia-noite, 10. Você vê interessante como é que Deus age, né? 85 mil pessoas, você não cantou, para cantar para um grupo que talvez poderia dizer, não quero subir para cantar. Exato. É literalmente Deus pegando o improvável Isso ali aí. E colocando realmente num lugar de destaque. Olha Exatamente. Como é que Deus age, né? Deus age Deus dessa tem forma. o seu modelo. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora que receberam tantos nãos?
Então Exatamente. receberam não, desistir. Você era adolescente. E nessa questão dos nãos, você não se abateu. Pelo contrário, entendeu que era a mão do Senhor te conduzindo. Exato. E por isso Deus te colocou no lugar exato. Poderia ter dito para ele dizer não, no final no canto, porque ele já tinha sido chamado, já tinha vindo de outros nãos e vários nãos. Exatamente. Desde as gravadoras, desde o sistema. E mesmo assim você falou assim, não, eu vou me permitir ser usado. E uma pessoa, essa uma pessoa foi canal de Deus, literalmente no momento exato. Porque dizendo, olha, você pode ser improvável para muitos. Exatamente. Mas para Deus é a certeza do milagre acontecer. É aquela história. Porque quando chegou a vez dele gravar o segundo LP dele, ele disse pro Anésio, não, eu não vou gravar. Como vai? É sua vez. Não, grava o Álvaro. Uau! Grava o Álvaro Tito. Não, mas não quero gravar, não quero. Aí, mas teve uma outra resenha nisso aí, porque o Anésio bateu o pé que ele não queria, porque é por causa de orçamento, e que não ia lançar mais ninguém e tal, não sei o que, tá? O que o Jorge fez? No dia do aniversário do Anésio Sarmento, ele falou assim, nós vamos no aniversário do Anésio, na igreja evangélica congregacional, em Jacarepaguá, ali na Cândido Benício. E nisso já estava com quantos anos nessa Saudoso pastor Eutímio Fraga. Eu já estava com... 17? Não, 15. 15 ainda? 15 anos. Por quê? Porque eu encontrei com o Jorge em maio de 80. Perdão. Maio de 80. Aí, no evento, 1º de maio. Ele tinha acabado de lançar o primeiro álbum que ele gravou pela Desperta Brasil. Então, todo o ano, o restante do ano de 1980, nós trabalhamos juntos. Quando chegou em junho de 81, quer dizer, um ano depois, no dia 17 de junho, foi o aniversário do Anésio Sarmento. Foi realizado o culto pelo aniversário do Anésio Sarmento. E aí foi onde o Jorge falou, nós vamos pro evento e o Anésio vai me dar a oportunidade para cantar. Eu vou começar cantando O Mesmo Amor, que é o hino, né, que ele gravou e dava título ao álbum. E no intervalo de introdução do refrão para a segunda estrofe, eu vou te chamar, vou te passar um microfone e você entra cantando. Não olha pra mim, vai cantar. Aí eu falei, isso vai dar certo? É assim que nós vamos fazer. Mano, foi assim mesmo. Que isso. E aí eu cantei O Mesmo Amor que fez os montes e os horizontes. Música de Edson Coelho, grande mestre, né? E o vasto mar, o mesmo amor que fez as eras. Rapaz, aí eu comecei a cantar, a igreja estava lotada. O mesmo amor sem fim também criou a mim e me faz cantar. Amor maior que o teu, meu Deus, não há. Rapaz, a igreja... Pá. Aí quando terminou, aí o Jorge, canta outro. Aí... Tu ia cantar só uma música, só um pedacinho. E canta outro. Mandou cantar outra. Aí eu cantei outra canção. Entrega nas mãos de Deus. Quando os amigos te deixarem, quando as tuas forças se acabarem. Rapaz, foi uma apoteose. A igreja, rapaz, a glória de Deus envolveu a igreja de uma forma tão tremenda. O Anésio ficou vermelho. Rapaz, aí quando eu terminei de cantar, eu já ia vazar, né? Que eu falei, deu ruim. Vai pegar. Aí ele foi, me agarrou. Aí eu... Ele me pegou assim, me trouxe pra perto dele, aí chorando, falou assim, quantos aqui querem o Álvaro Tito, esse menino na gravadora Desperta Brasil? Aí o pessoal, todo mundo, glória a Deus. Aí ele, Jorge Barros, tá contratado o garoto, vamos gravar ele. Rapaz, aquilo, olha, a igreja foi tomada assim de uma forma, e aí eu comecei a chorar, meus pais se emocionaram. O Jorge também, a Odília, foi um momento assim muito marcante na minha vida, na nossa vida. Eu não esqueço. O Jorge e a Odília já estão na eternidade, mas eles impactaram a minha vida para sempre, eternamente. O Jorge foi e é meu mentor. Entenderam que foram um canal do Fluir de Deus. Exatamente. Você que está nos assistindo aí agora, compartilha
compartilha esse episódio, manda para todo mundo, compartilha pelo menos com mais 10 pessoas, dá o seu like aí, clica aí e bota um comentário. Quantas pessoas estão ouvindo nãos e estão sendo identificando com essa mensagem de hoje, né? Com esse programa de hoje, podendo receber essa palavra de alguém que passou pelos nãos da vida, mas está vencendo a cada dia e entendendo que a mão do Senhor não esquece ninguém. Verdade. Né? Eu sou suspeito de lhe falar porque eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Amém. E podendo conhecer um pouco dessa história que assim está impactando meu coração. Então, aos 16 anos de idade, já estava lá contratado pela gravadora. Pela gravadora Desperta Brasil. Na época, os cantores da Desperta Brasil eram Oséias de Paula, Carlos Oliveira, Sueli... Só... Paulo Moreira, o Jorge Barros, tinha outro, tinha o José Tostes também, fazia parte também do cast da empresa, o Tony de Paula, né? O Oséias tinha lançado pelo Desperta Brasil o Entrei no Templo, né? E Paz na Terra. Então, são álbuns que são icônicos na carreira de Oséias, né? E eu tive essa honra, eu tive essa alegria de também fazer parte dessa gravadora, né? Do cast. Eu lancei lá 2 álbuns. Os 2 primeiros álbuns da minha carreira foram lançados pela Desperta Brasil. Meu Ser para Cristo, quando eu estava com 16 anos, e o Deus Transforma, quando eu completei 18 anos. E ali foi o início de tudo, assim, de forma oficial, né, dessa carreira, que até aqui, para a glória de Deus, tem sido uma carreira de bênçãos, não sem desafios, né? Sim. Não sem lutas, muitas vezes e tantas vezes, mas sempre Deus tem nos dado vitória. Você tocou num ponto aprendizado da muito grande. Assembleia de Deus, né? Desse investimento nas crianças, 4 anos de idade, você cantando o seu primeiro louvor. Sim. E tantas experiências vividas. Verdade. De dar oportunidade justamente para as crianças nesse foco de entender que Deus também tem promessa para o Ministério Infantil. Sem tem dúvida promessa alguma. para as crianças. Sem dúvida Começou alguma. lá com uma promessa lá atrás, uma oportunidade que você teve de cantar foi na cruz. Exatamente. Olha como é que começa o projeto de Deus na vida de um grande homem, porque com certeza as suas canções marcaram como revolucionaram vidas. Daqui a pouco a gente vai chegar em não uma barreira, mas já a gente vai chegar lá. Mas quantas pessoas foram alcançadas por tantas e tantas canções? Verdade. Aos 18 anos de idade, você já gravou. Como é que foi essa questão de você ter que lidar com a sua primeira gravação? Como é que foi essa experiência? Olha, por isso que eu digo que o Jorge Barros, ele tem eu tenho assim, eu tenho o meu pai, pastor Jorge Severiano, como meu maior e melhor amigo, né, abaixo de Deus. Os meus pais forjaram, né, a minha cidadania, o caráter. Eu sempre digo que a minha mãe, ela teve e tem um peso enorme na minha formação enquanto cidadão, porque ela sempre falava, homem foi feito para trabalhar, homem foi feito para acordar cedo. Então, não tem essa história não, homem foi feito para tomar banho frio. Minha mãe é sargentão. Então, eu me lembro que eu com 7 anos, 8 anos, minha mãe sempre nos acordava, eu e a Elvira, porque nessa época a Paloma ainda não tinha nascido, e 3 horas da manhã, 5 para as 3, ela sempre nos acordava, vamos orar. É no joelho que a gente vence. Vocês vão crescer, vocês vão se lembrar. Quando a gente estiver passando pela prova, é no joelho que a gente vence. É no joelho. Vamos orar. E pai, consagração, essas coisas assim. Ela formou a gente desse jeito. E o meu pai, por outro lado, ele sempre se preocupou muito com o fato de nós termos uma conexão
grande com a palavra, com a Bíblia, né? Meu pai sempre enfatizou a leitura da Bíblia, a gente ir para a escola dominical. Você vê a mãe ensinando e o pai nutrindo ali a proteção. Exatamente. Mostrando o caminho. Então sempre tiveram muito presente na tua história. Desde lá de trás, desde que você começou a contar. Muito. Em todos os lugares que você teve, eles estavam ali com cuidado, Exatamente. zelando, protegendo. Olha a importância, como é que os pais, eles influenciam diretamente no destino dos filhos. Sem sombra. Isso aí não tem nem que se discutir. Isso aí é indiscutível. A presença do pai, a presença da mãe, os pais, a família como um todo, né? E aí chega o Jorge Barros para moldar as minhas atitudes enquanto ministro, enquanto levita, enquanto cantor. Sim. Saber lidar com esse meio evangélico, gospel, musical, né? Que é muito lindo, que é maravilhoso para quem olha de fora. Né? Mas para quem conhece as entranhas, sabe que não é muito bem assim. Então é preciso ter muita estrutura psicológica, emocional e principalmente espiritual para a gente se manter. Porque depois de tantos anos, né, entender sua posição, entender quem é Deus, e você se manter nesse caminho. Ter bem vivo a realidade do teu chamado, para que você está ali. Exatamente. Qual o sentido, a sua identidade, a sua verdadeira identidade, né? Exatamente. Então, tudo que eu aprendi em termos de cidadania espiritual, cidadania humana com os meus pais, somou-se a mentoria direta do Jorge Barros. Entendeu? A mentoria direta do Jorge. O Jorge, interessante que meu pai é Jorge Severiano e o Jorge Barros era Jorge Barros. Né? Dois Jorges. O Jorge, ele sempre me falava assim, às vezes ele falava: "Ô, Titim, vem cá." Às vezes eu estava na residência dele, na casa dele. O Jorge, outros cantores também tiveram a honra e a felicidade de conviver com o Jorge, como Ronaldo Reis, o próprio Carlos Oliveira, né? Adilson Rossi. Né? Adilson Rossi, durante um período, também residiu na casa do Jorge Barros. Enfim, o Jorge, ele falava assim: "Escuta, se alguém chegar para você..." Isso é o quê? Eu com 16 anos, já com o LP Meu Ser para Cristo já estourado, porque Deus foi muito bom comigo. Assim, o primeiro álbum meu, que é o Meu Ser para Cristo, já naquela época, sem internet, sem rede social, sem nada. Isso aí não existia, era uma outra realidade. Nós chegamos a vender 74 mil unidades desse álbum, isso em 1982. 74 mil unidades? 74 mil unidades. Quer dizer, para uma estreia, naquela época era uma coisa assim, né? Um nome era que Deus mesmo, Deus pegando alguém e colocando lá realmente no lugar de destaque. Exatamente. Aí, meu pai teve uma conversa muito, muito séria comigo, depois que ele percebeu que aquela história, né? Novidade, então aí todo mundo vem em cima, o Álvaro Tito, daqui, aquela Álvaro Tito. Meu pai muito preocupado, ele sempre foi preocupadão, né, com essa minha postura e tal. Aí ele teve uma conversa muito séria comigo, e uma conversa que começou às 5 da tarde, 5h20 da tarde, e foi se estendendo até às 4 da manhã do outro dia. Nós falamos sobre tudo. Uma coisa que meu pai falou e que eu levo para minha vida e levo para a eternidade, ele fala assim: "Meu filho, você vai se tornar uma pessoa mais famosa do que você é hoje, porque você está começando e todo mundo quer saber quem é o Álvaro Tito, como canta, quem é o Álvaro Tito e tal, mas Deus vai te colocar em patamares muito mais altos. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: você é a extensão da minha vida e do meu ministério. Eu só tenho você como filho homem. Que isso? Tenha cuidado." Isso ele falou para um garoto de 16 anos. Ele falou: "O dia que o teu ministério e que você cair,
tudo que eu construí cai junto com você. Paz. Ou seja, algumas pessoas disseram para mim, ele foi injusto porque ele colocou sobre você um peso muito grande. A princípio, eu até, durante uns meses, quando eu comentei isso, né, com algumas pessoas, quando eu completei 30 anos de carreira, né, as pessoas falaram, pô, mas teu pai não podia ter feito isso, tal. Aí, na hora, eu fiquei assim, eu não rebati. Mas depois, olhando e tal, eu peguei e falei assim, peraí. Se é que Deus me permite colocar um filho no mundo, Ele está dando a mim a responsabilidade de moldar a cidadania e o caráter desse filho. Uhum. Se o meu filho, depois que ele for de maior e ele fizer outra escolha, isso é problema dele com Deus, mas até onde for a minha autoridade sobre a vida dele, eu tenho que me preocupar, sim. Sim. E o meu pai fez correto. Meu pai fez correto. Ele colocou em mim o peso de responsabilidade que todo pai tem que fazer o filho enxergar. Uhum. Porque ele está levando o nome da família, está levando o nome do pai e da mãe, está levando a responsabilidade. Ninguém é uma ilha. Exatamente. Ninguém é uma ilha. Mesmo aqueles que falam assim, eu não tenho ninguém na minha vida, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmã, não tenho parente, eu sou sozinho. Mas mesmo essa pessoa vai ter um amigo ou uma amiga que, se acontecer qualquer coisa com ele, vai impactar a vida desse amigo. Exatamente. Porque a gente sempre vai ter alguém que gosta da gente, que admira a gente, mesmo quando a gente às vezes faz besteira, mas de alguma forma a gente sempre vai influenciar alguém. Exatamente. Alguém sempre vai gostar da gente. O que acontecer conosco vai entristecer ou não alguma pessoa. Eu sempre digo que a gente é sempre a resposta para alguém, Exatamente, já. Sempre a Eu resposta para sou alguém. testemunha tantas e tantas vezes, você tem falado e ministrado sobre isso. Nós somos, em algum momento, a resposta para alguém. Mesmo quando a gente até nem sabe quem é essa pessoa. Nem sabe. Por exemplo, é que Deus já me deu a oportunidade de saber de alguém que foi curado de câncer lá em Tefé, no interior do Amazonas. E eu fui cantar em Manaus, essa pessoa saiu de Tefé, pegou um voo, foi lá em Manaus para me dar esse texto, para falar comigo. Pastor Álvaro, a minha esposa estava com câncer terminal e o seu álbum chegou, uma fita cassete chegou nas minhas mãos e eu botava, pelo sangue de Jesus tu vais vencer, para minha esposa ouvir. Ela estava em coma e a gente botava assim mesmo. E quando começava a tocar essa música, ela começava o dedo da mão, ela começava a reagir. Os médicos ficavam assim. E hoje a minha esposa está curada para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quer dizer, eu aqui no Rio, ou, né, sem saber. Então, ou seja, mas aquela fitazinha inicialmente lá atrás, por causa dos nãos que você recebeu, conseguiu chegar em lugares que você... Então isso é insondável. Entendeu? Às vezes as pessoas não têm essa noção. Deveriam ter. Deveria ter. Aí, então, seu pai não estava colocando um peso, seu pai estava dando destino. Exatamente. Mostrando para você a realidade. A realidade. Exatamente. Mostrando, olha só, você é a continuação, não pode parar. Esse legado tem que se manter. Exatamente. E aí, o Jorge Barros, por outro lado, ele falava, escuta, quando alguém chegar para você e apresentar um hino para você assim, às vezes um hino até mal feito, a pessoa nem compõe um hino ruim e tal, e a pessoa perguntar para você assim, olha só o Jorge, eu olhando para ele, e a pessoa perguntar para você assim, e aí, irmão Álvaro Tito, o que o irmão achou? Aí eu falava para ele, né, na minha inocência de 16 anos, eufórico, tá? Vou falar que a música é feia, que a música é ruim. Aí ele pegava o dedo dele e fazia assim na minha testa. Sim. Para de palhaçada, rapaz. Aí eu, mas eu vou estar falando a verdade. Aprenda uma coisa. Não seja você a pessoa que vai colocar a pá de cal no sonho de ninguém. Uau, rapaz, que legal isso, hein? O Jorge falava isso comigo. Mas, Jorge, se você não puder dar uma palavra de ânimo,
de desânimo, você não vai falar. Fica quieto. Fica quieto. Eu disse, irmão, vamos orar porque Deus vai dar outras composições ainda melhores. Faça isso. Mas não seja... Se outro quiser ser o coveiro, falava assim, o assassino do sonho de alguém, que seja eles, menos você. Porque você vai dar conta ao Senhor daquilo que você fizer. Então, não mate nunca o sonho de alguém. E já aconteceu N vezes. Inclusive, hinos que eu já gravei de alguém que na hora, a música chegou pra mim, toda desarrumada e tal, e tudo, e pá, e Deus me deu o jeito, eu fui ajeitando e tal, eu escrevi o arranjo total, e quantas pessoas realmente, a gente está falando agora, que estão sendo assassinos de sonhos para outras pessoas. Exato. Seja no casamento, seja na vida Sem profissional, sentimental, sem ou dúvida. até mesmo em um sonho que a pessoa tem. Eu vou lançar um livro, vai nada. Eu vou gravar uma canção, vai nada. Eu vou fazer... Porque quem olhava pro Álvaro Tito lá atrás, hoje pastor Álvaro Tito, quem nunca cantou uma canção sua, eu mesmo, eu falo isso o tempo todo. Sim. Na verdade, essa canção é uma das canções da minha vida. Mas quantas pessoas hoje olham para esse cenário e não têm a mínima dimensão que você teve tantos nãos para chegar aqui. Verdade. E poderia ter, e encontrou pessoas no teu caminho que disse assim, olha só, você pode ter recebido não até aqui, né? Mas você não vai ser a resposta do não para outras pessoas. Exatamente. Você vai ser a continuação dos sonhos das outras pessoas. Exatamente. É exatamente. impulsionar sonho na vida de outras pessoas. Isso aí. Rapaz. E o Jorge Barros, ele cumpriu, e o legado dele cumpre até hoje, sabe, uma influência total na minha vida, na minha forma de proceder, porque ele me ensinou a lidar Legal, cara. nesse meio, né? Onde 47 anos de ministério não é pouca coisa, não. Então, assim, é um aprendizado diário, né? Sim. Mas ficam as bases, né? Sobre as quais a gente, com a graça de Deus, construiu todo esse trabalho, esse ministério, ao longo desse tempo, ao longo desses anos. São 19 álbuns lançados. 2023, querendo Deus, a gente vai lançar o 20º. Glória a Deus. Né? Vou dar um spoiler aqui do título, que na realidade não é bem um spoiler, porque eu já falei em outras oportunidades. Cada Lágrima é o novo álbum que eu estou terminando de escrever os arranjos. E esse é um dado que eu gostaria também de acrescentar aqui, é que eu, com 6 anos, eu comecei a estudar música onde? Na Bleia, na Assembleia de Deus de Campo Grande. Né? Meus professores, pastor Geraldo Arsênio, de saudosa memória, João da Silva e o irmão Hélio, que tocava saxofone. Então, foram os meus 3 professores, o Eliobaldo também. Esses 4 foram os meus professores assim, de música. E aí, eu comecei a estudar música, comecei aprendendo bombardino, depois fui para o trombone, e aí, do trombone, eu migrei para o saxofone tenor. É o meu instrumento de sopro. E aí, com 10 anos, eu comecei a estudar música na Escola de Música Vila Lobos, ali na Ramalho Ortigão, que inclusive o Alex Gonzaga também estudou música ali na Ramalho Ortigão. Foi onde eu comecei a ter contato com a música erudita, né? Com a música clássica, que eu já ouvia black music desde os meus 5, 6 anos, né? A música negra norte-americana, música internacional. E aí eu tive contato com a música erudita exatamente por ter que escrever, estudar música, a teoria musical. Então, essa fusão de estilos aí me deu a capacidade de na hora exata, assumir a responsabilidade de escrever e produzir os meus próprios álbuns. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou tanto do Pelo Sangue de Jesus. Dá pra cantar pelo menos na capela aqui? Quantas o coro? vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer.
No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Muito fera. Aí você me deixa vermelho. Muito top, irmão. Eu sou suspeito de falar. Mas talvez você esteja aí, receba essa palavra. Amém. Pelo sangue de Jesus você vai vencer. Volte a acreditar que tudo é possível àquele que crê. Seja a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Um bate-pronto rapidinho? Vamos no bate-pronto rápido. Vamos lá. Eu falo uma palavra, você já responde. Já que a gente estava falando sobre isso, sonhos. Gravar em outra língua, pelo menos em outras duas línguas que são o espanhol e o inglês. Um dos sonhos, né? E um segundo sonho é estabelecer a minha própria empresa, que é um projeto que já está em andamento, né? Que é a gravadora. Uau. E são dois dos sonhos. Futuro. Ser pai novamente. Você falou que era de bate e pronto. Não deu nem tempo de eu... Mas segue o fluxo. Metas. Metas. Com a graça de Deus, conseguir crescer o canal do YouTube ainda mais. Estamos quase chegando a 150 mil inscritos. São fases, né? 150, depois 200, e aí sucessivamente. Retomar o ritmo de produção de conteúdo, né? Para as redes sociais e principalmente para o canal do YouTube. Concluir a minha faculdade, porque se for... eu comecei e por conta da agenda tive que trancar a matrícula. Em Direito, fiz 2 anos, faltam 3. Em Economia, fiz 2 anos, faltam 3. Publicidade, são 4 anos. Eu fiz 1 ano e meio, quer dizer, ainda... Então, se fosse juntar os anos que eu frequentei, já era uma faculdade. Já era uma faculdade. 2 de Economia com 2 de Direito, já são 4 anos. Mais 1 e meio de Publicidade, 5 já era uma faculdade. Mas espero, se Deus quiser, em nome de Jesus, concluir. Hoje, como é que o Álvaro Tito, eu queria que você falasse algo, como é que o Álvaro Tito tem pensado? Mediante a tudo isso que a gente tem visto, a gente estava falando desse mercado, desse meio. Sim. Qual é a ideia que o Álvaro Tito tem hoje? Você, de forma mais específica, você se refere ao meu pensamento em relação ao mercado? Ao mercado. Bom, o mercado está caótico. Caótico no que se refere à qualidade das letras dos hinos. E isso realmente nos preocupa, porque é lógico que para cada época Deus tem uma ministração, sem dúvida, né? Sem problema, eu entendo isso. Mas a gente também não pode relaxar. Uhum. Por conta da necessidade ou da imposição, mercadologicamente falando, não, é isso que está dando certo, então vou fazer 1000 vezes isso aqui, porque isso aqui vai... Não é assim. Então, eu vejo com preocupação, porque eu me coloco como consumidor, que sou, e como produtor musical, que sou também. Eu estou dos 2 lados do balcão, vamos dizer assim. Então, eu vejo com preocupação. Aonde eu posso influenciar e naquilo que depende de mim, eu vou procurar sempre olhar o lado da qualidade. Ah, mas você vai olhar o lado da qualidade em detrimento do lado comercial? Não. Mas eu acredito que há como
equilibrar essa balança. Uhum. E eu dou um exemplo. Esse exemplo eu dou na minha própria vida. O Não Há Barreiras, para a época, foi um álbum à frente do tempo dele. Uhum. Pela questão musical, pela questão literal, ou melhor, literária, a qualidade das letras que na época a gente colocou no repertório. E eu senti o baque, porque 1 ano e 7 meses da minha agenda foi 1 ano e 7 meses de cancelamentos. Porque, num primeiro momento, as lideranças não entenderam. Mas, depois de 1 ano e 7 meses, o álbum acabou se tornando um case de Então, sucesso. quando você lançou Não Há Barreira, teve 1 ano e 7 meses de agendas canceladas. Porque as pessoas não entenderam a canção. Não entenderam o porquê do álbum Não Há Barreiras ter aquela estética musical. Entendi. Entendeu? Rhythm and blues, baladas, baladas pop, porque o jeito de se cantar, aliado à forma de eu interpretar, porque não tinha. Então, hoje, pela questão sonora, o meio musical entende que é um álbum vintage, porque os sons são sons daquela época. Mas a estética dos arranjos... Já era futurista. Exatamente. Tanto que até hoje os arranjos estão atuais. Rapaz. A estética musical, ela é bem atual. Bem atual. Eu acredito que essa deve ser uma das canções que o pessoal mais pede pra você. Sim, Não Há Barreiras. Não Há Barreiras pelo Sangue e Riqueza, apesar de que o Riqueza foi lançado no Comunhão. Mas são canções que para a época, estavam à frente do tempo e que até hoje as pessoas fazem questão de que eu cante. Eu não posso sair de nenhuma programação sem cantar. Sem cantar. Riqueza, Pelo Sangue de Jesus, Não Há Barreiras. São 3 canções que eu tenho que cantar em quaisquer programações. Sejam programações de igrejas, programações de prefeituras, programações engraçadas, shows mesmo. Tem que ter essas canções, né? Exatamente. Eu tenho que cantar. Rapaz. Entendeu? Dá pra cantar só uma palhinha do Não Há Barreira? Só o pessoal tá aqui no bastidor pedindo Não Há Barreira. Olha, você pode olhar lá, o pessoal pedindo Não Há Barreira. Não tem nem como não cantar Não Há Barreira. O pessoal tá ali dizendo assim, ó, canta Não Há Barreira, canta Não Há Barreira. Mesmo na capela, canta Não Há Barreira. Que coisa boa, rapaz. E hoje, olha quem tá acabando de chegar ali, rapaz. Chegou o Vini aqui junto com a gente. Coisa boa demais, cara. Que alegria. Então vamos lá. Canta só uma palhinha de Não Há Barreira. Só uma palhinha. Pois não há barreiras. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Quer dizer que todo lugar que você vai cantar tem que cantar Numa Barreira. Essa é uma canção que... Rapaz, que legal. Quem não fica impactado é que chega a ficar arrepiado. Quem não... É uma mensagem muito forte. E é tão atual. Muito. Porque em meio a tantas dificuldades, quantas pessoas têm vivido barreiras na sua vida? Verdade. Seja na vida, em qualquer setor da sua vida, sem dizendo assim, dúvida. não. Porque realmente, a gente estava falando de assassino de sonho, como tem gente para destruir o sonho dos outros. É verdade. Infelizmente, né? É uma realidade. Mas isso. A gente tem que enfrentar e isso. E aqui a gente está num Pode Crer dizendo que as pessoas podem acreditar que Exato. Mesmo encontrando barreiras, não há barreira para um crente revestido do poder. Exatamente. Porque é a questão do cristão ser determinado. É a pessoa ter a sustentação na crença de que se é possível com uma fé que é considerada natural, porque todo ser humano ele nasce com a fé de que o amanhã vai ser melhor do que hoje e tal, nós, servos de Deus, temos a fé natural somada à fé sobrenatural. É a fé
que está descrita qualitativamente lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio. Aleluia. Que já é palpável. Então, essa é a fé sobrenatural. Eu queria aproveitar esse momento aqui, que você desse uma palavra para pessoas que estão gravando CD, né? Pessoas que têm sonhos, até mesmo a vontade de gravar e Sim. nunca conseguiram. Sim. Porque ouviram tantos nãos e muitos até que desistiram. Verdade. Queria que nesse momento você desse uma palavra para essas pessoas. Eu, pela fé, eu creio, sabe, Bispo Maurílio, que esse momento aqui, Deus preparou exatamente para que esta pessoa que está exatamente agora nos vendo e nos ouvindo, possa, pelo Espírito de Deus, colocar novamente em pauta aquele projeto que estava ou que tenha sido colocado no arquivo. Sim. Então, o Espírito de Deus está fazendo com que o projeto desta pessoa saia do arquivo e venha para a pauta do dia. Rapaz. Entendeu? Por quê? Porque dificuldades, objeções, sempre nós teremos. Sempre. Desde que o mundo é mundo. Dificuldades existem, problemas existem, objeções existem, pessoas, às vezes, que não querem que a gente avance. Isso é normal, porque Jesus, nós sabemos, todos nós sabemos, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que até mesmo entre os seus discípulos houve um que depois Jesus foi resgatá-lo. Esse mesmo discípulo, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, não. Não, isso não vai acontecer contigo. E aí Jesus foi preciso dar uma palavra de repreensão para trás de mim, porque você não conhece. Na realidade, Jesus não estava falando diretamente para a pessoa, mas quem é e que estava influenciando. Sim. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, mas por quem está influenciando tais pessoas a agirem de forma contrária a nós. Então, a nossa luta não é com fulano, com cicrano, com beltrano, mas a nossa luta é contra aquele ser maligno que procura usar pessoas desavisadas, desatentas, não é? E querer servir de empecilho. Essa é a verdade. Então, se isso aconteceu com o mestre, por que não vai acontecer comigo? Por que não vai acontecer com cada um de nós? Então, é importante que a gente tenha a tranquilidade, sim, a tranquilidade de saber o seguinte: maior é o que está conosco. Aleluia. Do que aquele que está no mundo, do que o nosso adversário, do que o tamanho. Ah, mas a luta é grande. É grande. Sim, a luta é grande. Mas se Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque ele nos dá a certeza da vitória. Se existem pessoas que não... Eu sempre procuro falar, às vezes conversando com meu pai, a gente sempre relembra isso. Pai, o ser humano com apenas 3% da capacidade da sua mente. Porque com a queda o homem perdeu 97% da capacidade criativa dele, né? Então ele com 3% é capaz de criar os arranha-céus de Manhattan, é capaz de criar uma ponte com o maior vão livre do mundo, que é a ponte Rio-Niterói, é capaz de criar e fazer acontecer aquela ponte, a muralha da China, não é? Aqueles arranha-céus lá de Dubai, no deserto, com 3% da capacidade da sua mente. Então imagine o ser humano que, além dessa capacidade, tem a mente de Cristo. Uau. Então, eu não estou dizendo isso porque há a força do pensamento positivo. Não. Nada disso. Eu estou dizendo o que Deus falou na sua palavra. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, aquilo que a gente nem imagina, Deus tem preparado para cada um de nós. Glória a Deus. Então, você que está ouvindo aí, assistindo aí, compartilha pelo menos para umas 10 pessoas, né? Dá um like aí, manda para pessoas que talvez sejam desistidas, abrindo mão dos seus sonhos. Talvez seja um amigo seu, um parente,
precisando ouvir essa palavra. Eu queria saber um pouquinho das músicas. Vamos lá, a gente falou pelo sangue de Jesus. Sim. Né? Não há barreiras. Eu queria saber como é que foram compostas essas músicas. Olha, o Não Há Barreiras é uma composição de alguém que eu considero, não só da minha família, mas um grande irmão meu, é o Elvis Tavares. Em que pese nós não termos consanguinidade, né? Mas eu conheci o Elvis, eu tinha 11 anos de idade e eu com 11 e ele com 17. Não, eu com 11 e ele com 16 anos. Nós fazemos parte da classe Joias de Cristo, na EBD, Escola Dominical, lá em Campo Grande. E logo no primeiro dia que nós tivemos contato, que nós fomos apresentados, a gente começou a conversar ali na classe, eu já o convidei para ir almoçar na minha casa. Eu com 12 anos e ele com 16. 4 anos. Nós somos 4 anos de diferença. Eu com 12 e ele com 16. E ali nasceu uma amizade. Uma amizade. Que legal. Porque como eu já lidava com música, quando eu passei a escrever os arranjos e tal, e ele começou a compor. E aí ele ia lá para casa e a gente ficava, eu no violão, ele não toca nenhum instrumento. Então ele simplesmente trazia as músicas e eu acompanhava e a gente gravava, né, no gravador e tal, e as músicas estavam gravadas lá. A nossa amizade evoluiu tanto que ele foi servente de pedreiro juntamente comigo lá para o meu pai, nas obras as reformas que tinham lá em casa e tal. O Elvis, vem, vamos lá, vai lá para casa e tal, vem que nós vamos. Meu pai vai estar trabalhando aqui com os pedreiros aqui e tal. Então, não, eu vou para aí e tal. Aí nós éramos os serventes de pedreiro para essas obras de reforma lá em casa. E aí, nesse contexto, ele também já começou a interagir com meu pai. Uhum. Meu pai sempre gostou de literatura, o Elvis também. Tanto ele hoje é advogado, especializado na área de direito autoral, policial militar aposentado, né? Então, assim, é uma pessoa muito culta e ele é o compositor do Não Há Barreiras. Só que antes, quando eu fui gravar o primeiro álbum, Meu Ser para Cristo, eu disse, Elvis, eu vou gravar, eu vou gravar. É mesmo? Eu quero, você tem música aí? Aí ele gravou e mandou para mim e eu lancei Eu não sei se a vida que há em mim teria valor se eu não tivesse Deus. Ele é toda a razão, quem ministra o coração e é quem fortalece, e é quem fortifica a alma do cristão. A primeira música dele, gravada, eu lancei. Depois, no Deus Transforma, ele me deu Vem Ficar Comigo. Nos instantes mais cruentos do viver, quando o mundo quer me impor o seu sofrer, vejo que a fragilidade é uma coisa tão constante em mim. Por mim mesmo já teria o meu fim, mas é nesse instante que eu vou constatar quão benigno tu és em me livrar. Uma mensagem também muito forte. Uau. Então ele sempre tem mensagem. E aí quando chegou na época de eu gravar o Não Há Barreiras, aí ele mandou. Na realidade ele mandou o Não Há Barreiras, na mesma fita ele mandou Não Há Barreiras e o Cristo Me Faz Viver. Só que, na ordem da fita, ele botou primeiro Cristo Me Faz Viver e depois colocou Não Há Barreiras. Todas as duas canções me chamaram a atenção, mas só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga? No repertório. Eu falei, vou botar essa aqui, Não Há Barreiras. Rapaz. E aí
ele jamais poderia, nós todos jamais poderíamos imaginar a proporção que tomaria essa nesse canção. momento que você gravou Não Há Barreira, qual foi o sentimento? Como é que você estava nesse momento? Eu estava realmente sob a influência espiritual, sob a influência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque exatamente na madrugada do dia que eu iria colocar voz, Satanás me aparece no quarto do hotel onde eu estava hospedado, de forma, entre aspas, imperativa, dizendo: você não vai colocar voz nessa música, você não vai. E foi uma pressão muito grande, porque eu estava numa suíte e ao lado estavam meu primo Mateus, e tinha uma outra pessoa, e eles ouviram eu gritar. Sai daqui, em nome de Jesus. E eles bateram na porta. O que está acontecendo? Satanás apareceu para mim dizendo que eu não vou gravar esse hino Não Há Barreiras, mas eu vou gravar esse hino Não Há Barreiras. Então, na hora de gravar, naquele momento, era mais ou menos às 9h30, 10 da manhã, lá no Estúdio Guidom, eu já estava realmente, sob essa questão espiritual. Mas eu não fazia ideia, né? Mas é que, a despeito de Satanás não ser onisciente, mas ele ausculta, né? Ele procura por informações, né? Por informações no mundo espiritual, projetar até onde pode ir certas coisas que a gente vai fazer. Então ele procura impedir, como tentou impedir Jesus de chegar lá em Gadara, né? Sim. Então, a nossa vida, tudo que a gente se propõe a realizar para o reino de Deus, nós vamos ter e sofrer a objeção e você do adversário. Vê a proporção que tomou Não Há Barreiras, e até hoje... Eu estava cantando na Suíça, eu fui cantar na Suíça, e aí uma irmã, né, cujo marido é nórdico, né? Ela veio falar comigo, ela é brasileira, casou com ele e tal, ele era agnóstico, mas Deus falou para ela que tinha algo a fazer na vida dele, e dessa forma ela colocou para ele esse álbum Não Há Barreiras, que é o álbum da vida dele. Ele hoje é evangelista da igreja. Uau. Entendeu? E fala um pouco, numa escala de 0 a 10, ele fala 4 português. Mas, né, ele falou para mim, eu fui cantar, falei: destino a ser a canção do Mais Vida. É extraordinária. Eu falei: gente, a gente não faz ideia aonde é que vai chegar. Aí ela conta para mim: Álvaro, foi uma luta, assim, e fazer com que ele entendesse que se nós estamos vivos é porque existe um ser superior, Deus e tal, porque é uma família de gente de posse, então, né, não tem necessidade de nada. Mas ela entrou na vida dele exatamente quando ele ia se matar. Meu Deus. Com dinheiro, com bens, com tudo, com empresa e tal, mas ela... E hoje, eles a mão do Senhor mesmo, né? E quantos outros testemunhos... Isso é o que eu consegui conhecer e saber, né? E quantos outros que nem chegou. Exato. Né? Mas eu queria louvar a Deus pela sua vida, meu mano. Já tá acabando. Mas isso é uma brecha pro próximo agora. Esse é só o início. Você vê que a gente tem história para conversar. Tem história aqui para bater papo. E quantos testemunhos, quantas pessoas foram alcançadas, resgatadas através de canções que Deus lhe deu e mensagens inspiradas. Porque muitas pessoas nem sabem. Eu tava até brincando esses dias. Eu falei: rapaz, se tem um peletor que eu gosto de ouvir, é pastor Álvaro Tito. E, inclusive, a última vez que esteve no nosso culto foi um derramar de Deus naquele culto. Foi que a gente não especial. Conseguiu acabar o culto. Foi algo assim que... aquela mensagem foi um marco. Amém. E toda vez que a gente pode estar junto, eu faço questão,
né? Da gente estar junto, Eu bater sei que um é papo, generoso, tomar um sei que café, rir junto. É um Porque os aprendizado grandes segredos do reino é estarmos juntos. Verdade. Louvo a Deus pela sua vida. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida, Amém. pela sua simplicidade, Obrigado, humildade, meu mano. seu carinho, esse companheirismo. As pessoas não têm dimensão como você é irmão mesmo. Né? Não é uma coisa de público, porque ainda mais hoje em dia a gente está falando desse mercado tão complexo, Verdade. né? E a gente vê tantas situações, mas saber que realmente Deus tem levantado homens que estão ultrapassando o seu tempo. Amém. Né? A gente Amém. falava das suas canções Sim. que foram à frente do Sim. seu tempo. Sim. E saber que Deus realmente tem lhe usado para estar à frente do seu tempo, marcando o momento e em cada lugar pessoas serem transformadas. Mais uma vez, Obrigado, meu mano, muito mano. obrigado. Eu que te agradeço pelo convite, pela lembrança, né? É uma honra poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, até porque também o seu ministério, o seu chamado tem abençoado a minha vida, a vida da minha casa, a minha família. Todas as vezes que a gente vem ao CAP é algo assim extraordinário da parte de Deus. Eu também tenho aprendido e tenho sido abençoado muitíssimo também com as tuas ministrações. E é sempre uma alegria. A gente, quando está junto, é um relembrar, é um compartilhar. Você permite eu anunciar aqui o telefone de contato? Agora. 0 operadora 21 3252 1380. Esse é o telefone o fixo, e tem o celular, que é o 0 operadora 21 9 8079 8738. 98079 8738 é o telefone da nossa agenda, é o telefone de contato conosco. Glória a Deus, meu mano. Mais Obrigado. uma vez, obrigado. Não, eu que sou grato a Deus por tudo, de verdade. Mandar um beijão pra família também, não pode deixar de mandar um beijão pra mim, senão vai dar ruim, a pessoa vai falar. Não falou de mim. Não e falou. A nossa panqueca tá de Não, pé. tá. Fala pra ela lá que isso não vai ficar assim, não. Um abração na Bispa Vanessa. É uma alegria sempre a gente estar compartilhando, né, essas oportunidades. A panqueca tá de pé. E que Deus abençoe vocês mais uma vez aqui direto dos estúdios da Black. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse episódio, meu irmão, tenha marcado você e te tire dessa limitação que tentaram lhe impor. Faça você entender que os sonhos de Deus jamais vão morrer para a sua vida. Deus tem sempre o melhor para fazer, né? Agradecer mais uma vez a todos aqui nos bastidores. O Vini que chegou agora, né? Rapaz, chegou, a estrutura de chegar. Sensacional, extraordinária aqui, O viu? estúdio aqui fantástico. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.